Fala, torcedor vascaíno, Fernando Diniz e o Vasco da Gama se acertaram e agora só falta o treinador assinar o contrato com o Vasco para finalmente ser o novo treinador do time Cruz Maltino. E o zagueiro do Corinthians, equatoriano Félix Torres, foi sondado pelo Vasco da Gama, segundo informações. E o Lloyd Augusto, que saiu do último jogo machucado, chorando de campo contra o Palmeiras, mas graças a Deus não preocupa e já viajou para a Venezuela junto com o elenco Cruz Maltino. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba. Tem muita gente aí esquecendo de clicar no botão do like, pessoal. Dá essa moral pra gente e também se inscreve aí, dá essa força aí que é super importante. Agora, vamos para as informações, né, para o que interessa, que é sobre Fernando Diniz. E ontem surgiu muitas informações sobre o Diniz no Vasco, né? E vamos lá, vamos recapitular o que aconteceu no dia de ontem. Ontem, pelas 2 horas da tarde, no Sport TV, aconteceu ali um programa em que o Carlos Edulino trouxe uma informação que, cara, com todo respeito, eu não consigo acreditar. Mas enfim, vamos lá. A pedida inicial de Fernando Diniz para o Vasco da Gama foi na casa dos 2 milhões de reais mensais, tá, de salário. O Cruz Maltino, no entanto, tenta um acordo com o treinador por menos de 1 milhão de reais por mês. Há o interesse de todas as partes no acerto. Com todo respeito, tá, ao Carlos Edulino, mas eu não consigo acreditar numa informação dessa, de que o Diniz pediu 2 milhões de reais para acertar com o Vasco. O Diniz não recebia 2 milhões nem no Fluminense, que foi campeão da Libertadores e foi valorizado. O Diniz não recebia 2 milhões nem no Cruzeiro, o Cruzeiro que pagava ali 2 milhões e pouco pro Dudu, paga 2 milhões pro Gabigol, e etc. Que hoje são banco de reserva, enfim. Então, cara, eu não consigo acreditar em que o Fernando Diniz pediu 2 milhões de salário. É um treinador que eu já falei pra vocês, vem em baixa, não vem em alta, porque o trabalho dele em 2024, Seleção Brasileira, Fluminense e Cruzeiro, não foram bons. Não foi bom. Eu não consigo acreditar nisso aqui. Se ele pediu 2 milhões de reais pro Vasco, cara, me desculpa, mas isso aqui é fora do normal, tá? Fora do normal, e o Diniz não merece, com todo respeito ao treinador, mas pra mim não merece ganhar 2 milhões de reais, né? Se o Vasco tiver dinheiro pra pagar 2 milhões de reais pra pagar no Diniz, aí tem outros treinadores livres aí que o Vasco pode pagar, né? Enfim, e a informação que tem, pessoal, é o seguinte, tá? Do NTV. Depois de uma semana de negociações, o técnico Fernando Diniz e o Vasco da Gama se acertaram. E as partes aguardam a assinatura do contrato para que o treinador de 51 anos seja anunciado como novo treinador do Vasco da Gama. O acerto marca o retorno de Diniz, ao futebol carioca, onde teve uma passagem marcante pelo Fluminense. O treinador também acumula experiências à frente de grandes clubes, como São Paulo e também o Santos, além de ter comandado interinamente a seleção brasileira durante parte do ciclo de 2023. Essa informação foi dada pelo Léo do NT Vascaínos e também pelo Luiz Amadeu. Ele tá aqui, ó, só falta assinar. Então, cara, a gente sempre falou aqui, o plano A da diretoria do Vasco sempre foi Fernando Diniz. Sempre foi Fernando Diniz. O Pedrinho gosta de Fernando Diniz, o diretor técnico do Vasco, Felipe, e o diretor do Vasco, Marcelo Santana, gostam do trabalho do Diniz. O Diniz gosta do trabalho do Pedrinho. Então, cara, tinha tudo pra fechar, tinha tudo pra dar certo, né? Então, pelo visto, segundo as informações do NTV, é que já tá tudo praticamente certo. Então, provavelmente o Fernando Diniz vai ser o novo treinador do Vasco da Gama, tá? Vamos esperar um pouco, vamos aguardar, vamos ver se vai surgir mais informações no dia de hoje, né? Se surgir mais informações, daqui a pouco aí, 14 horas, tá ao vivo aí falando mais sobre as novidades, notícias do Vasco, beleza? Então, informação importante sobre o Fernando Diniz. Eu quero a opinião de você, torcedor vascaíno. Você aprova a contratação do Diniz? Você acha que o Diniz vai fazer efeito no time do Vasco ou não? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. E tem aqui também, ó. Vasco e Fernando Diniz chegaram a um denominador comum em relação ao salário. O valor acertado é abaixo dos 2 milhões de reais, diferente do que foi divulgado durante a tarde, né, às 2 horas da tarde, lá no Sport TV. O treinador solicitou que, a partir de agora, as partes acelerem o processo para o desfecho positivo. Então, cara, tende aí o treinador Fernando Diniz ser o novo treinador do Vasco. Vamos aguardar. É que eu falo pra vocês, o Diniz é 880. Ou pode dar muito certo, ou pode dar muito errado. Vamos torcer, obviamente, para dar muito certo.
né? Quando o Diniz quer fazer o time dele jogar bola, ele faz. O Diniz é aquele treinador que cobra os jogadores. Então o jogador fica andando dentro de campo no Vasco hoje, com o Diniz, meu irmão, vai escutar. Tem um vídeo que rola aí sempre na internet do Tietê na época do São Paulo. O Diniz era treinador. E o Tietê, ele anda um momento no campo. E aí o Diniz grita: seu perninha, seu não sei o quê. E acabaram até discutindo. Vão se reencontrar. Se o Diniz vier pro Vasco, vão se reencontrar. Porque o Tietê tá no Vasco hoje. Informação importante pra gente saber, tá, gente? Informação importante. Vamos torcer. É que eu falo, pra mim não é a melhor opção, mas também não vejo outro nome no Mercado Livre, tá? Não vejo outro nome. É um treinador que, obviamente, qualquer treinador que chegasse no Vasco, a gente vai apoiar, tá vestindo nossa camisa, a gente vai apoiar, por mais que a gente discorda da contratação. Espero que o Diniz cale minha boca, mas eu não acho que o Diniz vai fazer grande efeito no Vasco. Se fizer, porra, eu vou ficar feliz pra caramba. Vou ficar super feliz do Diniz calar minha boca. Super feliz, cara. Vamos torcer pra tudo dar certo, pessoal. Se Deus quiser, né, o Diniz aí vindo pro Vasco da Gama. A gente conquistar títulos, voltar a vencer novamente, etc, né? Enfim, a outra informação que tem aqui, pessoal, é sobre o zagueiro Félix Torres, tá? Segundo a informação do Povo Time, né? O Time do Povo, que é uma página dedicada às notícias do Corinthians, tá? Que tem ali cerca de 300 mil seguidores praticamente. É o seguinte: o Vasco sondou a situação do zagueiro Félix Torres, equatoriano. Perdão, o Corinthians se mostra disposto a negociar o equatoriano, entretanto, o clube carioca não está disposto a arcar com os 32 milhões de reais, valor que o Corinthians pagou ao Santos Laguna do México, pela contratação do camisa 3. Cara, é um zagueiro aí que chegou recentemente, se eu não me engano, no futebol brasileiro, mas, sinceramente, eu não contrataria não, tá? Assisto bastante jogos do Corinthians, acompanho o Corinthians. Irmão, teve jogo ali, cara, que desesperador esse cara jogando bola. Na final, propriamente, contra o Palmeiras do Paulistão, pra quem assistiu, viu. O Corinthians estava na vantagem, ia ser campeão, e aí do nada ele deu uma tesoura no jogador do Palmeiras e foi expulso. Deixou o time dele na mão ali. Enfim, cara, não acho que seja um zagueiro pra resolver nossos problemas. É claro que o Vasco tem que buscar zagueiros nessa janela de transferências, tá? O Vasco tem que buscar. Mas não acho que o Félix Torres seja esse jogador ali que vai fazer super efeito no time do Vasco. Sinceramente, não acho, tá, gente? Vocês podem deixar sua opinião aqui nos comentários se vocês aceitam o Félix Torres ou não, tá? E aí tem aqui também o perfil do jogador. 28 anos de idade, nasceu no Equador, tem 1,87 de altura, né? Ele é atual jogador da seleção do Equador, várias vezes ele é convocado, né? O valor de mercado dele hoje é 4 milhões de euros. O contrato dele com o Corinthians vai até o dia 31/12/2027. Não tem bastante contrato ainda, tempo de contrato com o Corinthians. E é o desempenho atual do jogador, pessoal, a gente pode dar uma olhada aqui. Temporada 24 e 25, que foi no Corinthians, né? 10 jogos Campeonato Paulista, 3 jogos Série A, 3 jogos Copa Sul-Americana e 2 jogos Libertadores. Ele deu uma assistência somente, 5 cartões amarelos, um expulso, né? Um expulso e outro, na verdade, 2 expulsões, né? Uma por 2 amarelos e outra ali expulso direto. Cara, não contrataria. Pra mim não é um zagueiro que vai chegar no Vasco ali e vai me passar confiança. Pô, gente, a gente contratou o Félix Torres, vai me passar confiança na zaga do Vasco. Cara, eu não acho, tá? Eu não acho. Minha opinião em relação a isso. Quero a opinião de vocês em relação a isso também. Beleza? E aí tá aqui outra informação também, que é a última, né, do dia de hoje aqui agora, do nosso vídeo, é sobre o Lloyd, tá, pessoal? O Lloyd que saiu chorando, teve aquela imagem que eu coloquei até pra vocês na live pós-jogo, na live de ontem no canal e tudo mais sobre o Lloyd, né, que acabou saindo chorando de campo contra o Palmeiras no domingo, inclusive, na minha opinião, tava fazendo sua melhor partida com a camisa do Vasco, tava sendo o melhor jogador do Vasco em campo no primeiro tempo, se não o melhor do jogo ali no primeiro tempo, tá? Mas, infelizmente, cara, é um cara que provavelmente tá se cobrando bastante. Até porque quando ele chegou no Vasco, o torcedor criou uma expectativa no Lloyd, mas acabou que as primeiras atuações dele com a camisa do Vasco não foram maneiras, né? Não foram maneiras. E aí, cara, contra o Cruzeiro ele entrou bem, foi pra cima dos jogadores, foi bem, tentou criar alguma coisa. Contra o Operário, o gramado era muito ruim, mas mesmo assim não achei que ele entrou mal. E contra o Palmeiras, que ele foi titular, cara, foi muito bem, na minha opinião. Um jogador que é rápido, um jogador que tem um porte físico ali forte, né? Então, querendo ou não, não é aquele jogador leve que é rápido pra caramba. Ele é um jogador forte, que não perde pra qualquer um no corpo e que é veloz, né? Enfim,
Questão de finalização, não vi muito chute do Lloyd por agora, né? Não vi, sinceramente, não tem como julgar coisa se eu não vi, né, sobre o Lloyd. Enfim, a informação que tem é o seguinte sobre o GE, tá? O angolano sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, mas não houve lesão estrutural na musculatura detectada nos exames. Assim, o atacante segue com o restante da delegação para a cidade de Valência, na Venezuela, tá? Então, informação importante pra gente saber aí, né, sobre o Lloyd Augusto. E aí, tem uma outra informação também, até porque domingo 2 jogadores se machucaram do Vasco no primeiro tempo, que foi o Lucas Freitas e foi o Lloyd. O Lloyd vai viajar pra Venezuela, na verdade viajou, já tá lá, né? E o Lucas Freitas não vai, tá? O Lucas Freitas é desfalque, tá aqui, ó. Lucas Freitas será desfalque para o Vasco na partida contra o Puerto Cabelo nesta quarta-feira, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O zagueiro realizou exames de imagem que constataram uma lesão parcial da fáscia plantar do pé direito e já retornou ao Rio de Janeiro para iniciar tratamento. Então, o Lucas Freitas está no Rio de Janeiro, está tratando a lesão dele. A questão da lesão dele foi mais séria um pouquinho do Lloyd, né? Do Lloyd não detectou nenhuma lesão séria e tudo mais, foi somente um desconforto no músculo, né? E aí o atacante vai viajar, já viajou, na verdade, já tá lá na Venezuela, junto com o elenco vascaíno. É um jogador que entrou bem no último jogo contra o Palmeiras. Espero que jogue bem de novo, né, no dia de amanhã contra o Porto Cabelo, porque é um jogo muito importante. Caso o Vasco perca amanhã, cara, acho que fica muito difícil, tá? Muito difícil, dependendo dos outros resultados. Acho que, na minha opinião, fica muito difícil o Vasco conseguir se classificar nessa Copa Sul-Americana, beleza? Então, gente, é mais ou menos isso. Deixa seu like nesse vídeo, na verdade, nessa live não. Se inscreve no canal, que é muito importante, tá? A gente tem vídeo todos os dias, 7 horas da manhã, aqui no nosso canal. Então dá essa moral, se inscreve. É importantíssimo, vocês não fazem ideia o quanto que é importante o seu like, essa moral, tá? Na verdade, hoje esse vídeo tá saindo 5 horas da manhã, né? Então, dá essa moral pra gente aí que é muito importante. Pessoal, tamo junto. Saudações vascaínas, que papai do céu abençoe todos vocês. Pessoal, tamo junto. Um beijo a todos. Às 14 horas estamos ao vivo aí pra falar sobre outros assuntos. Tem assunto sobre Edmundo, Pedrinho e etc. Tamo junto. Saudações vascaínas.